Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Tamara Freire. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o programa. Maravilha! No Sem Censura de hoje nós vamos falar de negociação salarial, música, cinema e decoração. A multiartista Délia Fischer está lançando o disco Tempo Mínimo. E após uma turnê pela Europa, ela está se apresentando no Festival Levada hoje, aqui no Rio de Janeiro. Estamos também com Francisco Andrade, que é um ator argentino, e ele está no filme A Mulher do Meu Marido, que é uma comédia romântica dirigida pelo Marcelo Santiago, produzida pelo Luiz Carlos Barreto e com Luana Piovani também. E Breno Paquelê é consultor de negócios e ele está lançando o livro Pare de Ganhar Mal, sobre negociação salarial em tempos de crise. Vai falar sobre essa mágica pra gente. Estamos com Leila Bittencourt, que é arquiteta. Ela vem nos falar sobre a Mostra de Decoração e Arquitetura Casa Cor, aqui do Rio, em 2019, da qual ela já participa há 9 anos. E você aí de casa já sabe, né? Participe do nosso programa. Você pode mandar uma mensagem pela live no nosso Facebook, colocar a hashtag Sem Censura no Twitter e também mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp e a gente vai ler daqui a pouquinho. Maravilha. Vamos começar então com Délia. Délia, prazer em tê-la aqui. Eu achei que você vinha com a família toda, mas na próxima vez você vem. Com certeza. E o que a gente vai ouvir? Vamos de canção de autoajuda, estamos precisando, né? Muito bom, muito bom. Manda ver. Tudo seu. Canção de autoajuda. Eu vou fazer uma canção de autoajuda, uma canção que seja fofa, uma canção que seja muda, um tipo assim, uma oração matinal, um vira-mantra que é um vídeo viral, um sacripanta que se acha normal, pintando sete achando que é genial. Eu vou fazer uma canção de autoajuda. Eu vou fazer uma canção de autoajuda, uma canção que seja fofa, uma canção que seja muda, uma maçã cortada ao meio imortal, um faz de conta que sou sentimental, um coração nas mãos e um beijo de amor, um disque jaque e um texto do Jabor. Eu vou fazer uma canção de autoajuda. Eu vou fazer uma canção de autoajuda, uma canção que seja fofa, uma canção que seja muda. Belo Horizonte depois de um carnaval, ternura assim pra melhorar teu astral. Meu santo é de barro, empresto ardor. Ajuda esta canção, libera e beija a flor. Eu adoro esse negócio. Eu vou fazer uma canção que seja fofa. Eu tenho loucura por ela. Vem, pega o microfone e vem. Tem várias letras suas que eu estava vendo. Eu ria de manhã, entendeu? Ela furou aquele negócio do acupunturista. Eu ri muito. Sabe o que eu acho, Délia? Que tem uma coisa feminina. Tem uma coisa do cotidiano feminino. Um homem não escreveria assim. Sim, talvez. Um homem não diria essas coisas desse jeito que você diz, entendeu? E eu ri muito. Esse negócio, um texto do Jabor, eu acho muito engraçado. Entendeu? E tem várias que são assim, né? Que eu quis muito trazer um humor, porque eu sinto falta disso. Eu tenho trabalhado muitos anos com teatro musical, né? E quando a gente trabalha com roteiro, tem esse momento da gente rir. E a música brasileira, assim como a portuguesa, é muita dor, né?
tem o fado, o sentimento, a tristeza. Essa história de dizer que samba é alegre é mais ou menos. Exato. É uma tristeza que dança, mas... E eu acho tão bom a gente rir depois, a gente chorar depois que a gente ri, né? Fica mais fácil, desentope, né? Agora, eu estava justamente voltando a falar do teu currículo, porque aí, se eu tirar o teu currículo, vai ser, assim, 7 páginas. Esse é só o teu 4º álbum. Quer dizer, você não tem tanto... Você teve... Quer dizer, toda a tua carreira, como diretora musical, como compositora, como tudo, é tão volumoso que você acaba só tendo 4 álbuns. Com certeza. Eu sou muito roubada, muitas vezes, né? Às vezes é difícil administrar a carreira com... Agora, diz aí a lista dos musicais que você fez, só para a gente ter uma ideia. Olha, o que eu acho que foi o mais importante, assim, dos mais falados é Elisa Musical, Beatles no Céu de Diamantes, eu fiz Chacrinha, eu fiz o musical da Bossa Nova, eu fiz o Rock in Rio, eu fiz o Nada Será Como Antes, que é um musical sobre Milton Nascimento. O primeiro que eu fiz foi 7, um musical. São uns mais de 10 anos fazendo teatro musical. Pois é, então, e você tem... Inclusive, a gente sente isso na produção do teu disco. Tem uma facilidade que você transita pela música que é muito função dessa coisa tua muito profissional, dessa tua relação muito profissional com a música. Você não acha, não? Você sente isso? Eu tive um começo muito ligado à música clássica, com o piano, com o estudo dos grandes clássicos. Você foi aluna do Luizinho Essa? Fui aluna do Luizinho. Do Guerra Peixe? Do Guerra Peixe. Caramba, Délia. Minha mãe botou muito isso, essa pilha, tipo, você vai fazer música? Então você vai estudar. Eu estava lá tocando violão no quarto, ela falou, mas vai estudar? E eu gostei. Eu achei bom. No final da história, eu me animei com essa história. Canto você estudou também? Eu estudo. Você estuda? Eu estudo. Faço aula com a Sueli Mesquita, faço aula com o Felipe Abreu, já fiz umas aulinhas com a Mirna. É uma delícia, eu acho que entender... Mirna Rubem, né? É uma delícia entender a coisa a voz é um instrumento muito maluco, muito inexplicável, assim, você entender. O instrumento você compra, né? Você escolhe o som que você quer e trabalha. A voz, não. A voz é o instrumento que te deram. Pois é, mas você lida bem com isso, porque você tem uma missão fácil, não dá a sensação que você faz esforço nenhum quando você faz. Então, é muito agradável quando a gente vê a cantora assim. E o que eu fico muito impressionada é que você é compositora, arranjadora musical, quer dizer, você é das poucas mulheres que nós temos que faz isso. Mas a giganta está acordando, né? As mulheres estão chegando com tudo. A mulherada está vindo sim. Eu falei sobre isso ontem numa entrevista, inclusive, a referência cultural, né? Porque os meninos crescem e se enxergam nos homens, tocando guitarra. A gente se enxerga nos homens. Exatamente. E a mulher ela tem muito mais a referência da cantora, né? Embora, nossa, Rosinha de Valença, né? Temos instrumentistas incríveis, compositoras incríveis no Brasil. E eu acho que quanto mais a mulher faz e mais as gerações vêm, esse espelhamento, digamos assim, ele vai cada vez acordar mais. Os lugares de poder ficam com os homens e aí fica complicado para as mulheres. Mas eu acho que você tem razão. Está mais complicado para os meninos, às vezes, do que para as meninas. Não, mas está rolando. Tem uma mulherada aí. Esse festival mesmo, Levada, que eu estou falando. Hoje tem show. Aliás, a única que está em 2 dias, é isso? Quer dizer, é toda assim? A única que se apresenta 2 dias é Dona Adélia Fischer, é isso? Tem um outro grupo que tem 2 dias, mas acho que eu sou a única... Você vai sair daqui desesperada, desabalada? Vou sair daqui desesperada. Onde é que é o Levada? Conta aí. O Levada essa edição está no Centro de Referência da Música Carioca Arthur da Távola. Lá na Tijuca. 8 horas. Para quem estiver aí perto, dá tempo. Eu vou sair correndo para lá, os meninos já estão passando som. Mas, então, o que eu estava falando é que tem muito mais mulher esse ano com trabalho no Levada que homem. Isso foi muito legal. As compositoras e cantoras que se apresentam estão em maioria. Estão pegando, olha que bacana. Né? É porque elas são você vai apresentar essas músicas desse álbum novo? Isso. Vai fazer mais alguma outra coisa? É o álbum Tempo Mínimo, que está aqui, que saiu em edição física, né? Esse luxo louco que a gente ainda faz questão, porque... Mas para quem? Como é que você vai dar de presente para sua mãe, para seu pai, para a divulgadora? Como é que você vai fazer? Eu ouvi no YouTube. Sim. Né? Mas é bom ter o disco, não é ruim. Não, e tem a questão da ficha técnica, gente, que é uma coisa muito séria. O streaming não dá, você não sabe. Se você ouve na internet, você não sabe se tem parceiros, você não sabe quem produziu. Mas aqui tem tudo. Você faz isso nos teus clipes direitinho, você põe a ficha todinha. Você viu mesmo? Não, é porque é o que eu estava te falando. 6 horas da manhã você tem que ter uma noção do que você está vendo. E
E aí você começa a ter um nível de exigência, porque você vê essas coisas nisso. Você põe a ficha técnica, Sim. você vê o trabalho. É visível, né? Mas no Spotify não entra nada. Ah, não? Não. O que eles estão dando atualmente somente é quem compõe e quem é o intérprete. Então, quem tocou não aparece, né? Quem mixou, quem produziu, quer dizer, produziu aparece. Eu acho bastante grave, porque faz toda a diferença no som. O jeito seria você fazer um clipe para cada música com os Isso, músicos. porque no clipe a gente pode botar, claro. Não, e aí você vê as pessoas, Sim, inclusive. sim. Né? Você tem parcerias muito ilustres. Sim. Quais são? Mostra aí. Então, essa autoajuda eu fiz com o Carlos Careca. O Tanto Faz, que está nesse disco, é com o Cláudio Botelho, com quem eu já vinha trabalhando na época. Com quem você trabalha nessa coisa de musical? Ultimamente tem muitos anos que não. Mas você começou com eles? Eu comecei muito com eles. Que começaram. E essa música já tem uns 4 anos, sei lá. Tem muita música aqui de mais de tempo, né? Porque eu fiquei 8 anos sem fazer disco, então esvaziei a gaveta e trouxe para cá. Tem a Camila Costa, que é uma parceira constante já de outros discos. E tenho participações do Marcos Valle, na faixa Gar. Era o Garra que eu ia pedir para você cantar. Eu estava querendo você cantar o funkzinho lá, o Copacabana, mas o Garra ficou muito. Eu vi o clipe, inclusive, de vocês dois gravando, né? Que não é a mesma gravação dessa. Mas aí fica muito bacana, né? Muito bacana. Mas tem ele, mas tem mais gente. Tem o Ed Mota, que é um super amigo de muitos anos, né? Pretinho da Serrinha, Pretinho, né? Que fez a Componturismo, que eu adoro. Isso. E tem um monte de produtor bacana, assim. Eu convidei cada faixa um produtor diferente para justamente somar a questão da sonoridade e das ideias, porque eu já faço muita coisa, né? Eu já componho, já arranjo, já canto. E se eu ficar muito no meu umbigo, eu quero alguém que me tire, sabe? Que me dê uma ideia, que diga não. Vamos para outro lugar. É importante isso, né? Um diálogo um pouquinho, né? Pelo menos. Né? Claro. Essa solidão. Para mim é muito saudável ter essa troca. Maravilha. Então, 8 horas da noite, 8 horas. Todo mundo lá esperando você chegar. Isso aí. Quem quiser o disco, tem aqui um contato para e-mail, producal.deliafischer@gmail.com, que produção sem o cedilha e sem o tio. Tá. E tem um telefone, se o pessoal se animar, 21 9691 90 793, que é do meu produtor, André. Maravilha. Mas antes de você ir embora, você ainda canta umazinha no final? Com certeza. Que vai ser qual? Vai ser O Mercado. Ah, tá. Essa que eu não ouvi, que eu estava querendo ouvir. Maravilha. Obrigada, Adélia. Valeu, querida. Vamos fazer um intervalo rapidinho? 1 minuto só. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura, Tâmara Freire. Que temos? Já temos recadinhos aqui, Vera, para os nossos convidados. O Walter Carvalho, daqui do Rio de Janeiro, diz que estuda sax alto e adorou a Adélia, oh meu Deus, perdão, vocal e teclado. Agora o Jomilson, lá de Pernambuco, diz que o Sem Censura está no ar, fim de tarde perfeito, ainda mais sexta-feira, né, Jomilson? Que voz linda. Continue mandando, gente, seus recadinhos, a gente lê aqui no programa e também vamos ler na continuação que a gente faz no Facebook, depois que o programa termina aqui na TV. Vera? Maravilha, obrigada, Tâmara. Vamos conversar então com a Leila Bittencourt, que é arquiteta, decoradora e que está no Casa Cor. Casa Cor é a coisa mais tradicional, viu, Francisco? É muito tradicional. Já tem há 30 anos que essa mostra de decoração acontece. 29 anos, não é isso? Você ia antes, naquelas todas, ou você já começou trabalhando 10 anos atrás? Não, eu me lembro, assim, a primeira vez que eu fui no Casa Cor, eu era estudante de arquitetura, né? E é um encantamento, né? Assim, quando você entra naquele espaço... Foi qual que você foi, você lembra? Foi em Botafogo, foi um dos primeiros, assim, eu era muito nova, tem muito tempo isso. E eu acho que o Casa Cor sempre traz isso, né? O encantamento, a novidade, é o momento que o arquiteto pode fazer aquilo que ele quer, porque você não tem um cliente, então, cada um no seu estilo, trabalhando um espaço de acordo com o seu desejo, com as tendências do que está acontecendo no mundo da arquitetura e da decoração, né? Quer dizer, você, quando foi convidada, você adorou? Sim, primeiro Casa Cor é inesquecível. E eu digo que eu sou viciada em Casa Cor, né? Esse ano, por exemplo, eu falei que eu não ia fazer, aí na última hora... Tipo assim, não posso, não tenho tempo, não dá. É uma loucura, é muito assim. apressado. É sempre bem corrido. E, enfim, surgiu um convite de última hora na Coral para fazer o espaço deles
paredes dentro desse casa-cor. Eu sou uma apaixonada por cor, então realmente foi impossível falar não. Ah, você não está fazendo quarto de criança? Não estou. Que legal. Nesse casa-cor, Você está não. fazendo o quê? Cores, tintas? Na verdade, eu estou fazendo o loft da Coral e eu me inspirei em co-living, que é uma nova maneira, né? Porque o casa-cor esse ano ele fala sobre as novas possibilidades do morar, como é que as gerações futuras estão pensando, né, em habitar esse planeta, casa, em programar a sua casa, em projetar a sua casa. Então, eu pensei para esse espaço da Coral como se fosse uma grande sala que poderia ser o co-living. A sua casa é um co-living com a sua família. Você pode se reunir com amigos e morar. Você tem, hoje em dia, residências multigeracionais, onde pessoas mais novas moram com pessoas mais velhas. Então, foi um pouco nessa ideia de você coabitar e dividir um espaço. Então, a partir daí, eu criei algumas atividades e eu usei 10 cores em 90 metros quadrados, porque era um pedido da Coral. Então, 90 metros quadrados é mais ou menos o tamanho desse estúdio, um pouquinho menos, talvez, né? Mas é por aí. Mais estreito, né? Um pouco mais estreito. Ele tem talvez o mesmo comprimento e um pouco mais estreito. E aí eu falei... Quantas cores? 10 cores e 2 texturas. E foi um grande desafio, porque eu falei, eu não vou criar compartimentos, eu não vou compartimentar esse espaço. E ele vai ser colorido, mas não vai ser excessivo. E então, eu criei uma paleta de cor. Eu fui no Casa Cor algumas vezes e observei o colorido assim do entorno, né, em vários momentos, assim, ó, na parte da manhã que tem uma luz diferente, o pôr do sol. Diz para todo mundo onde está, porque é um lugar muito especial. É um lugar super especial, é na Praça Mauá, no antigo prédio do Touring, né, do Brasil, e onde vai ser o futuro mercado do Porto, né. Na verdade, é aquela parte da torre. É a parte da torre e o galpão ao lado. Então são 40... do lado que segue ali em frente, antes de chegar nos armazéns. Exatamente. É o primeiro galpão. E é daquele arquiteto francês Joseph Giré, que fez o Copacabana Palace, o Hotel Glória. Isso, quer dizer, tem um estilo Art Deco. É uma construção bacaninha. É linda, não, assim, o programa tem assim, tipo vitral, essas coisas, não. O prédio em si é maravilhoso, eu acho que vale o passeio para você conhecer, eu acho que tem muita gente que vai ter a curiosidade de conhecer esse prédio, de poder entrar, né? Vocês ocuparam tudo, quer dizer, do que você entra... Do que você entra até o terceiro andar, que tem um café, um bar de chás incríveis. Não, porque ainda por cima tem isso, tem esse lado social do Casa Cor, né? Você entra, de manhã tem para o lanche, tem para o café da manhã, depois tem para o vinho, depois tem o happy hour, depois termina com show, não tem show de música? Tem show de música, tem tudo. É um programa bem animado, você pode fazer com uma namorada ou com a família, enfim, é sempre bem divertido. Começou dia 20, começou ontem, anteontem? Abriu para o público nessa última terça-feira, né? Isso. Já teve uma inauguração e vai até o dia... 20, eu anotei. Eu acho mais do que eu. Não, eu anotei mesmo, setembro, porque eu sabia, nem o convidado lembra, não sabe o horário. Você sabe o horário do teu show, fiquei pasma. Porque em geral... dias 10 até 29 de setembro. Até dia 20. 20 de setembro. E o horário é de terça a sábado, de meio-dia às 21. E domingo só até às 8. Sabe-se lá por quê? A negociação salarial ali deve ter variado uma hora. Ele vai poder explicar para a gente, é verdade. Né? Mas aí, você estava falando da tua paleta em... Enfim, então, assim, para criar esse espaço, assim, vou criar uma paleta, porque quando você usa a cor, as pessoas têm um pouco de medo, né, de usar a cor, é uma coisa impressionante, eu sou uma apaixonada, eu falei, eu vou criar uma paleta. E aí eu comecei a visitar o espaço durante vários horários durante o dia, né? Então, fui de manhã, que tem uma luz, à tarde o pôr do sol é incrível, à noite é um outro colorido, fui num dia que tinha lua cheia, então tinha uma luz também muito impressionante. E, a partir daí, eu criei uma paleta, também, já porque eu recebi o estudo de tendências da Coral para o ano de 2020, aí juntei tudo e, então, desenvolvi essa paleta e criei planos de cor e distribuir de acordo com as funções que eu fui criando dentro do espaço. Mas olha só, quando você faz isso, você está falando, eu estou só vendo paredes ou espaço ou cores. Mas aí tem móveis... Tem móveis. Que você tudo fez. Não, na verdade, esse ano a Coral me convidou e eu convidei a Tok Stock para participar com o mobiliário, porque, como eu decidi de última hora, eu tinha que ter móveis que fossem de pronta entrega, mas eu também queria móveis que fossem de design. Então, tem o lançamento do Estúdio Bola, que é uma dupla super criativa, enfim, que desenvolveu, em parceria com a Tok Stock, um mobiliário todo novo, enfim, sofás, cadeiras. E montamos isso em uma aventura colorida de 10 dias. Então, a gente tem um co-living de 90 metros quadrados, cheio com 10 cores. Isso. Tâmara. Pensado para algum público específico, esse co-living, ou a sua ideia é que as pessoas se sintam confortáveis, independente de qual
faixa, de qual público elas pertencem? Não tem faixa etária. Eu acho que qualquer pessoa pode usar esse espaço. Você e a sua família poderiam morar lá, você com seus amigos poderiam trabalhar lá. Enfim, é para todo mundo e para qualquer uso. Eu acho que isso é, assim, usar o espaço moderno, atual, é isso. Os espaços precisam servir a todos, né? Eu estava lendo um pouco sobre a Casa Cor, Leila, falando que tem uma intenção de trazer um foco um pouco mais presencial, que também esse ano vai ter muitas coisas artesanais, muitas plantas, muitas coisas, inclusive, acessíveis, né, para as pessoas que querem decorar a casa, às vezes sem a ajuda de um profissional ou sem um trabalho tão intenso de um profissional. No seu caso, você pensou nisso também? Você acha que a Casa Cor ajuda isso também? Esse público que não é profissional? Com certeza. Eu vejo várias pessoas se inspirando nos ambientes do Casa Cor, né, isso assim, há anos. E o que você falou, né, a presença do verde, assim, o verde invadiu o Casa Cor, e é uma tendência internacional, não acontece só aqui, né? É o artesanal também, essa coisa do fazer com as próprias mãos, essa vida muito moderna que a gente leva hoje, eu acho que faz com que as pessoas queiram trazer para sua casa um pouquinho da natureza, um pouquinho... É como se você precisasse se conectar com você mesmo, sabe? É uma casa que a gente diz, é uma casa que tem alma. Eu acho que é um pouco por aí. É um lugar mais confortável, né? Sim, para usar. Acho que é uma casa para usar, sabe? Você visitou o resto todo já? Sim, sim. Teve algum lugar que você disse, nossa, isso ficou muito bom? Olha, eu adorei vários, assim. O terraço da Gisele Taranto, com aquela vista incrível, ela fez uma intervenção na torre também do prédio, ela convidou um artista plástico, então, à noite, assim, é uma intervenção para a própria cidade, né? Você passa e você vê o trabalho de um artista junto com luz, enfim, incrível. O espaço do Miguel Capanema, que é uma sala muito pequena, mas que é super interessante, tem uma curadoria de arte muito bacana. O restaurante, enfim, é até difícil dizer. E tem muita coisa assim, tem top de linha, não tem? Porque esse negócio que você diz que a gente vai no Casa Cor para tirar ideias, é mais do que isso ainda, porque tem a nova tecnologia, né? Sim. Aquele chuveiro fantástico, acabado de sair na Itália, que aí você descobre que tem em tal lugar. Exatamente. Tem umas coisas assim. Né? Tem tudo. Tem ambientes mais luxuosos, ambientes mais simples, mas eu acho que é um pouco isso. Hoje em dia, você pode ter uma casa que tenha alma, que tenha a sua casa, que tenha a sua cara e que tenha tecnologia. Eu acho que a gente, assim, lutar contra a tecnologia também é uma coisa que não faz sentido, mas eu acho que você pode equilibrar. Você não precisa ter aquela casa dos Jetsons, você pode ter uma casa com verde, com textura, com trabalhos artesanais e com muita tecnologia. Eu estava vendo o seu programa lá com as crianças. Eu vi adorei, porque é um quarto todo rosa-choque e de piso, que eu conheço essa cabeça perfeitamente dessa mãe. Ou seja, criança gosta de rosa, taca-lhe um rosa-choque. Não é nem esse teu, não, é um rosa mais aberto. É uva, né? É uva, é grapete. Eu entendo isso. Perfeitamente, eu poderia fazer a mesma coisa. E o chão é de porcelanato. E aí, eu adorei, porque você lê a cartinha das meninas e você pergunta, o que vocês não gostam? Aquele cor-de-rosa, eu não aguento mais. E o porcelanato é gelado no pé. Eu adorei essa ideia, ou seja, uma criança tem perfeita noção do que é bom, né? A criança, ela percebe, assim, engraçado assim que ao longo do programa a gente vai vendo assim, as crianças chegam e elas sabem exatamente o que elas querem. E às vezes a mãe tenta dar uma dica, ela fala, não é isso. Eu quero a cama no alto, eu quero o quarto azul, eu quero o quarto verde, enfim, elas sabem exatamente. Então você gostou de trabalhar com as crianças? Eu adorei, assim, foi um grande desafio, porque talvez o adulto consiga disfarçar quando ele não gosta, até de um presente, porque as pessoas ganham, né, aquele cômodo, né, tudo que está dentro e tal. O adulto, talvez, quando ele não gosta, ele consegue disfarçar. A criança, jamais. Né? Então, Já aconteceu da criança não gostar do que você fez? Olha, no programa piloto que a gente fez, porque as crianças vêm com uma demanda, uma lista, enfim, quilométrica, né? E, realmente, ela me pediu um lustre que fazia assim, eu não entendi muito bem o que era aquilo. E aí ela adorou e tal, e depois ela falou assim, você esqueceu o meu lustre. Eu falei, realmente eu não encontrei. Porque com criança você também relaxa e você fala a verdade. Ela também não vai ficar inventando, porque ela vai saber que é uma história meio mal contada. Né? Maravilha. Então, a gente pode te ver tanto na TV quanto na Casa Cor, que você não para. É essa a ideia. Foi bem agitado. Esse último mês foi bem agitado. Maravilha. Obrigada, Leila. Foi ótimo. Vamos conversar um pouquinho agora com o Francisco Andrade. Eu vi seu filme ontem. Você viu antes. Você não viu? Não vi ainda.
Eu tenho só. Então você pode falar... Eu posso te contar a história. Sim, tem Não. Spoiler. Olha só, uma coisa maravilhosa no filme é que é um casal Sim. de atores argentinos que moram no Brasil. Sim. Você é argentino, né, Francisco? Eu sou argentino. Com esse nome brasileiro. Sim, Francisco Andrade. Mas é argentino. O destino. É o destino, exatamente. É o destino. E a tua companheira no filme, que é o nome dela é Aileen Prandi. Aileen Prandi. Ela é argentina também? Sua mãe é argentina. Tá. Seu pai é italiano. E ela vivia na França? E ela nasceu na França. Então, ela fala perfeito... Foi muito engraçado, porque ela fala perfeito francês, perfeito espanhol, perfeito italiano, perfeito inglês, mas para o filme no Rio, ela misturava tudo. Ficou muito engraçado. Sua cabeça estava dividida. Mas olha só, uma coisa muito difícil quando a gente assiste um filme, vê só se você também não acha isso, Tâmara. Quando você assiste um filme de atores falando uma outra língua, tem um estranhamento. Você diz sim, você perde um pouco a paciência, porque ele não domina o pensamento, então você fica esperando a pessoa. No caso de vocês, não. Ah, que legal. É bom. Eu acho que vocês foram muito bem treinados, porque eu tinha a sensação de que você falava português como eu. Não é com o sotaque, mas o pensamento com a rapidez fluía, entendeu? Que nós você falou, eu gosto muito, eu te falei antes que eu gosto muito o sotaque do Brasil, o jeitinho de falar, mas eu fiz um coaching para o filme. Depois do filme eu fiz minhas aulas de português. Mas eu viajei muito, morei com brasileiros, então eu acho que eu peguei a música? Sim, sei lá, mas... Esse jeito de falar. Jeitinho de falar. Mas para o filme a gente fez um coaching. Tá, porque tá muito bom e a história é muito engraçada e é muito bonitinha a história. Você quer contar um pouquinho da história? Da história? Um pouquinho. Eu tenho medo de spoiler, como falam vocês? Spoiler, de dar spoiler. Tem que assistir ao filme, Então tá, então vou passar o trailer para ver o que o trailer pode. O trailer vai falar melhor que Vamos lá, Flavinho, passa aí esse trailer, porque ele não vai contar nada. O sexo melhorou muito. Mas em extremo, né? O pulso tá ótimo. Se eu fosse você, eu botava um detetive particular. Oye, perdóname, me fui a la mierda, pero para un segundo. Pilar, ¿puedes subir? Tenemos que hacer un hijo. ¿Está olhando o quê? Nunca vi um cara de cueca? Gostoso assim, nunca. A gente pode desistir dos nossos desejos, mas os nossos desejos não desistem da gente. Tá diferente. Fiz uma cauterização. Não tô vendo diferença nenhuma, mãe. Tá bem mais cauterizado. Eu também não tô aqui pra discutir relação. Pra isso eu tenho um marido. Acho que ela quer me deixar. Mas por que você tá dizendo isso? Porque ela falou que quer me deixar. Mãe, eu não queria te falar não, mas meu pai tá tendo um caso. Que isso, Paula? Homem não gosta de mulher grudenta. Tô falando por experiência própria, porque eu sou grudento. Olha a merda que eu tô. Tem uma coisa que eu admiro no casamento. A boa e velha lua de mel. Romance extraconjugal. Muito bom. Deu para dar uma ideia? Vocês ficam imaginando coisas ou não? Não dá para ter ideia do que é, não. Uma mistura. Mas uma mistura teve um termo ali que eu acho que ele é bem central, que é o romance extraconjugal. Sim. Tô certa? Sim. Que é um tema delicado, mas vocês fazem como comédia, né? Sim, eu acho que a vida toda é uma comédia, né? O jeito que uno muda os pensamentos, torna as coisas graves. Claro. Mas eu acho que a vida toda é uma comédia, né? No filme, o filme começa falando, a personagem de Luana começa falando
será que você pode voltar a ser amante do meu marido? Então... Ela pede, filme... ela começa assim. É. Começa assim. E a outra fica... Ué. E aí começa a história. Agora, que tal trabalhar com a... Não, gente, a Luana, não é que ela esteja bonita, porque ela é bonita, mas ela está muito bonita. É uma coisa que ela é muito bonita, não é, Francisco? Como a gente fala, é um mujerón. Um mujerón. É um mujerón. Mas, na verdade, você é um homônimo também, porque quando ele entra no filme, que está no bar, elas olham assim para ele e dizem, mas o que é isso? É ele que entra no bar. Não, que tal trabalhar com a Luana? Ela foi muito legal comigo. Sim, muito relaxada. É uma mulher... tem muita presença. Presença, né? É presença, tá isso mesmo. Mas ela é muito... não sei como falar português. Habla em português. Não, eu tenho que praticar meu português, né? Ok. Tenho que praticar. Pode falar um portunhol que a gente traduz. Ainda mais no Rio de Janeiro, que a gente tem argentinos aqui o tempo todo. A gente está acostumado a falar em portunhol, não está? A gente habla a segunda língua do carioca é o portunhol. Pode ir. Não, ela me fez sentir muito como em casa. Isso é o que eu quero falar. Foi muito fácil trabalhar com ela. Ela não é nada estrela, né? Assim, difícil, metida, não é, né? Não. Para a produção, não sei. Para mim, não. Foi muito fácil. O elenco todo. Porque o Paulo é conhecido como um senhor ator e uma pessoa ótima, o Paulo Tiffenthaler, que faz o marido dela. Sim, muito legal. A Aileen é amiga minha de antes. Sim. A gente fez música juntos, eu toco a bateria, então se tem uma bateria, a gente pode fazer uma coisinha com ela. Tá vendo? A gente poderia, né? A gente fez música antes com a Aileen, depois tem... tem Maria Clara Gueiros. Maria Clara, tem Tony Garrido. O elenco é maravilhoso. A Gabi Lopes. Isso, a Gabi tá ótima, inclusive. E tem aquele namorado dela que eu adoro, que é o Naomi Nero, que tá muito... Eu não vi ele. Mas você tá muito engraçado. Tá muito engraçado. Tá muito engraçado. E, Francisco, vocês filmaram tudo aqui no Rio, né? E como que você fez com essa vida? Porque você filma uma novela lá na Argentina, pelo que a gente está sabendo. Sim. E como que você fez para vir para o Rio filmar? Como que ficou a sua vida? Foi um mês, eu acho que foi um mês e meio, uma coisa. Mas eu tenho um filme no Rio. Tem que mudar tudo, tem que trocar tudo, porque vou para o Rio. Não aceito não como resposta. Aceito não. Então, quem falou isso para você, o Marcelo? Não, você falou lá eu falei para a produção argentina. Eu estava fazendo uma peça de teatro, então mudei as coisas para... Você tem um interesse nesse mercado de atuação brasileiro? Você pretende seguir agora? Eu me senti muito bem aqui. Você já tinha trabalhado com ator brasileiro, com diretor brasileiro? Como é que eles acharam você? Não sabe? Não sei. Não. Eles te viram na televisão, será? Eu achei que era uma piada. Tá. Sim. Até que eu assinou o contrato. Assinei contrato, eu achei que uma piada. Sim, porque foi uma Você nunca perguntou, surpresa. Francisco? Como é que eles te viram a primeira vez? Não, eu acho que eles procuraram atores argentinos, mas não sei como foi que deram comigo, a produtora ou a diretora de casting. E aí você disse eu sim. Fiz um casting pelo Skype. De Skype com o Marcelo Santiago, que ele é um cara diferente. Muito relaxado, ele falava para mim, Francisco, o que você acha? Tá bom? Você acha bom? Não, a gente vai trocar isso, porque o Francisco falou uma ideia que é boa. Que bonitinho. Como ator, é o melhor que você pode escutar. Que ótimo, porque todos os atores estão maravilhosos no filme e o Rio de Janeiro, gente, inacreditavelmente, está dos melhores atores do filme. Porque só tem cena, tem muita cena ali da Praça Mauá,
Tá lindo o Rio de Janeiro, as imagens estão lindas, são lindas. A gente não imagina quanto sofrimento bom, né? A gente está tem. precisando A gente lembrar tá o que o Rio tem de lindo, né? Sim, Obrigado, Francisco. Obrigado a vocês. A gente vai fazer um intervalo rapidinho? Então, estamos de volta ao vivo. Tâmara, tem mais gente se manifestando? Tem sim, Vera. Vamos ver os recadinhos. Rony de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro, mandou esse recado para a Leila. Parabéns, Leila. Já vi seu trabalho, muito lindo. Grande mestra em arquitetura. A Marcele mandou esse recado pelo WhatsApp da Bahia, também elogiou a Leila. Seu trabalho é lindo, parabéns. E o Onésio Colombo, lá de Santa Catarina, bacana, a Casa Cor realmente faz com que as pessoas busquem harmonizar seus espaços. São esses 3 por enquanto, Vera, mas você continue mandando seu recado, a gente volta depois na nossa transmissão que continua no Facebook. Vamos ler mais recados, tirar dúvidas, quem quiser mandar pergunta, então participe do Sem Censura. Maravilha, obrigada, Tâmara. Vamos lá conversar então com o Breno Paquelê, que é consultor de negócios, especialista em negociações salariais. Se eu sair daqui com um salário 20% maior, já terá valido a pena, Breno? Com certeza. Mas pode ser que não aconteça, não é? Pode ser. A gente tem que entender que a negociação salarial não é imediata, né? Muitas pessoas querem atalhos ou respostas curtas e eu tento mostrar no livro que é um processo que envolve vários aspectos, mas que você tem que entender como ele funciona. Me diz uma coisa, a negociação salarial é um aspecto muito importante do mundo do trabalho, do mundo do seu trabalho? É por isso que você escreveu esse livro? Certamente. Eu vejo que as pessoas hoje estão muito desengajadas com seus trabalhos, né? Saiu um estudo recente de que no Brasil 73% dos profissionais estão desengajados, né? As pessoas não estão satisfeitas. Não estão satisfeitas com a função que elas exercem, não veem sentido no trabalho delas, não tem motivação para ir trabalhar. Nenhum desses aqui, por exemplo, né? Todo mundo aqui não tem esse problema, digamos, não parece, né? Me parecem bem engajados. Não é? Então não faz. Mas, em princípio, 70% do universo. E isso impacta diretamente a qualidade de vida da pessoa, porque nós passamos a maior parte dos nossos dias no trabalho. E eu percebi, ao longo da minha carreira, eu já estive no papel tanto de funcionário pleiteando um aumento salarial, como de gestor negociando do outro lado, né, em prol da empresa, e eu percebo que vários aspectos da satisfação profissional são negociáveis. Só que as pessoas, como enxergam que são elas contra a empresa e que os interesses são divergentes, elas não conseguem observar como haveria uma composição. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você sempre teve uma vida empresarial, seja como funcionário, seja como gestor, e uma empresa não sendo sua, ou você também tem sua empresa? Eu sempre tive a vida empresarial como executivo, né, trabalhando na empresa de outros, né, e passei 15 anos como gestor empresarial. Então, você sabe bem o que é esse mundo, né? Sei muito bem, desde começar como trainee, passar por coordenador, gerente, superintendente, diretor comercial. Então, sei muito bem como funciona e nunca recebi um aumento passivamente. Assim, a empresa nunca me procurou para me dar um aumento. Todos os meus aumentos eu tive que trabalhar para obtê-los. Isso é uma loucura, é verdade, né? Garanto que todos os nossos casos devem ser por aí. A gente tem que ir lá, né? Eu vi que só 30% dos profissionais recebem um aumento ativamente. Então, você apostar sua sorte em ser um desses 30%, com certeza as chances são baixas, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Eu divido o aumento salarial, uma promoção salarial, em 3 aspectos. O primeiro e principal é que você efetivamente tem que merecer. As pessoas partem do princípio de que elas merecem, né? Às vezes meus amigos dizem que eu mereço, a gente sempre... Mas eu acho que a gente sente que merece. Quem trabalha, que gosta do seu trabalho, sente que merece. Sente que merece. Só que eu mostro, por outro lado, 73% das pessoas estão desengajadas. Então, como eu estou desengajado, estou entregando resultados, ela acha que merece porque ela vai para o trabalho todo dia. Mas não dá para a gente confundir. Você avaliar tem critério? Isso objetivamente para você saber se você merece ou não? Com certeza você pode, para analisar o seu merecimento, né? Primeiro, pesquisar
a faixa salarial dentro do seu segmento. Existem várias pesquisas na internet que tem um dado interessante que mostra uma pesquisa feita com pessoas que eram remuneradas acima da média, que eram bem pagas, 80% acreditavam que eram mal remuneradas. Tá. Então, existe também um problema de como a pessoa enxerga a sua própria remuneração. Outra questão é você analisar se seus resultados são consistentes, se você bate suas metas, se você promove mudanças de processo dentro da empresa para reduzir custos, se você é um bom gestor ou colabora para o ambiente em geral. As pessoas, em geral, se medem muito pelo esforço, às vezes por chegar cedo e sair tarde. Não, ou pelo esforço mesmo, de dedicação, e nem sempre dá frutos, né? Porque a gente tem que trabalhar de forma inteligente. A empresa é movida a resultados, ela não é movida a esforço. Né? Claro, eu não claro. vejo as não duas tem coisas... essa correlação, né? Não tem. O esforço que você dedica tem a ver com o resultado que você produz. Com produtividade. Mas mesmo assim não é difícil de você avaliar se o seu trabalho é bacana? Você não tinha esse problema, você? É difícil, eu sempre tentei colocar critérios objetivos, né? Então, se eu não sei se o meu salário está acima ou abaixo da média de mercado, eu vou procurar pesquisas salariais para ver como eu me encaixo. Dentro dos meus resultados, eu tenho batido minhas metas, eu tenho trabalhado em novos projetos e eles têm dado resultado, eu tenho obtido reduções de custo, eu tenho sido elogiado, eu tenho visibilidade dentro do meu trabalho, as pessoas comentam sobre o que eu faço. Então, você sente quando o seu trabalho está com visibilidade ou não. Tá, assim, certo, você sente a visibilidade. Mas tem uma coisa que eu vejo nos funcionários todos que trabalham com outros, é que eles não gostam dos chefes e eles sempre dizem que os chefes são incompetentes e que os chefes não olham e não veem. Isso é uma... Você pode fazer duas coisas com isso. Eu vejo que as pessoas elas buscam muitas justificativas para justificar a sua inércia ou assim, sempre fatores externos, né? É muito difícil a culpa nunca é sempre da crise, do mercado, do chefe, da empresa. A empresa não me reconhece. Eu sempre convivi em ambientes em que grande parte das pessoas achavam que a empresa não dava oportunidades de crescimento, não valorizava, e eu sempre trabalhei focado no que eu precisava fazer, sabia que não é todo mundo que vai chegar no momento que vai afunilando ali o mercado. E eu vejo que todo mundo diz que gostaria de ter um aumento, gostaria de crescer na carreira, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço para isso. Essa é a questão. Quando você pleiteia um aumento ou uma promoção salarial, você se coloca numa posição desafiadora e desconfortável de que você tem que passar a entregar mais, vai passar a ser mais visto, mais cobrado, vai ter mais responsabilidades. Tem gente que não quer assumir. A primeira coisa, no caso, é expressar esse desejo. Você tem que expressar, porque senão ninguém vai descobrir. Esse é outro ponto importante. Então, só falando sobre os aspectos, né? Primeiro, merecer. Segundo, esse aumento ser viável, que você pode até merecer, mas dentro do seu segmento, da sua empresa, pode ser que não tenha como uma remuneração maior. Está um momento de crise, a empresa está fechando e você não pode chegar lá e dizer, olha, quero um aumento. Não é isso, né? A princípio não, mas o que você pode fazer, isso não é um dado final, né? Você pode buscar formas de viabilizar. Então, eu sei que, da forma como eu presto o meu serviço hoje, não daria para eu ter um aumento. O que eu posso fazer? Eu posso buscar novos clientes, eu posso desengavetar uma iniciativa que não estava ninguém estava tocando, eu posso buscar reduções de custo, eu posso fazer uma reestruturação, às vezes na minha área tinha um custo que não era necessário, eu enxugo aqui para conseguir liberar num outro lado. Então, você só vai saber que, da forma como é feito hoje, você não conseguiria, mas você vai ter que buscar um novo encaixe. E o terceiro aspecto, então, merecer, ser viável, e o terceiro, aí sim, é convencer os tomadores de decisão. Muitas pessoas já querem partir para esse terceiro. Que a pessoa precisa se preparar muito, na verdade, até chegar ao ponto de pedir aumento, né? Como você indica que o profissional faça isso? Então, como eu tinha falado, né, o embasamento é muito importante. Então, quando você tem pesquisas objetivas, você consegue, você vai ter muito mais segurança para conversar sobre isso, do que você vai... Às vezes tem pessoa que chega para o chefe e fala assim, eu acho que eu estou ganhando pouco, hein? Ele fala, não está, você está acima da média do mercado. E aí acabou o seu pedido. Você tem que chegar com dados ali. Tem que chegar com dados, tem que mencionar o seu histórico na empresa. Eu vejo que muitas pessoas partem do princípio de que o gestor
lembra de tudo. Ele lembra quando ela entrou, lembra que ela não teve aumento, lembra e não que tá é verdade, estagnado. né? Não, Você ele tem várias pessoas para pensar. Então, a sua história está viva na sua cabeça. E quando você para listar as suas realizações ao longo do tempo, às vezes você mesmo vai se surpreendendo com o quanto você fez. Certeza, Porque às vezes você com vai fazendo e vai certeza. esquecendo. Esquece. Então, consolidar, montar uma apresentação, mesmo que seja simples, 1 slide, 2 slides, ou uma folha de papel, o seu gestor normalmente vai dizer, não precisa me mostrar, não, eu já sei. Mas vale a pena a pena ter esse momento de demonstrar essa Serve para questão. você, inclusive, né? Serve para você, inclusive. Perfeito. Bom, aí você se preparou e você vai lá e diz, olha aqui, o que é aquele negócio, eu gostei daquela parte que você diz que não é guerra, gente, calma, é negociação. Fala aí. Não é guerra. Realmente, quando você parte do pressuposto de que o seu gestor tem um interesse totalmente contrário ao seu, é muito difícil que vocês cheguem a um acordo, porque você já vai com uma postura agressiva, ou às vezes você já vai num momento em que você já está sem paciência, você já está frustrado, você já está no limite. Às vezes as pessoas vão conversar quando já estão no limite da desmotivação. Tá? Então, o que eu costumo dizer é, certamente, o seu gestor gostaria que você produzisse mais, trouxesse novos resultados, e se isso acontecesse, se a conta fechasse, eu não tenho dúvidas de que ele gostaria de te remunerar por isso de alguma forma, entendendo que isso te motivaria a buscar mais resultados. Quer dizer, a forma perfeita seria você chegar para o seu chefe e dizer, olha só, eu quero ganhar mais. Se para isso eu preciso mostrar serviço, que tipo de serviço eu tenho que mostrar? Esse é um ponto. Quando você falou assim, eu quero ganhar mais, ou eu preciso mostrar, falar sobre isso, né? Um ponto importante é você precisa compartilhar os seus objetivos de carreira ou o seu momento de carreira. A gente parte do princípio, o gestor parte do princípio que a pessoa quer ganhar mais. Mas pode ser que a pessoa esteja num momento de carreira em que ela queira mais qualidade de vida, ou mais flexibilidade, ou mais benefícios. Se eu não sinalizar isso, eu posso estar num momento de carreira que eu posso sinalizar para o meu gestor, olha, eu estou numa fase de crescer, acumular, estou disposto a pegar mais projetos, mudar de cidade se for preciso, o que tiver que fazer, eu estou disposto a fazer. Isso é uma linha de raciocínio que o seu gestor vai usar para te premiar ou te compensar. Você pode estar numa fase de, acabei de ter um filho, prefiro viajar menos, buscar um trabalho em que eu possa ficar mais no escritório, ter mais flexibilidade, conseguir... Não, mas aí você não vai conseguir aumento, assim, Breno. Mas pode ser que você negocie para menos. Pode ser que você busque qualidade de vida. Cada momento demanda para menos uma é moleza. Eu já não é não? Não? Mas com menos trabalho, será que é moleza? Eu já fiz esse movimento. Jura? Eu já fiz esse movimento. Eu já negociei a minha carreira toda por mais, até chegar num ponto em que eu repensei e falei, bom, e aí? O que eu faço a partir de agora? Sacrifiquei muito da minha vida pessoal e qual é o próximo passo? É mais dinheiro? E eu vi que não. Era menos vida, dinheiro, né? Ou não necessariamente mais dinheiro, mas mais qualidade de vida. Eu vejo várias pessoas com as quais eu converso preferiam ter que poderiam mais negociar isso flexibilidade. também, né? Também. Tá. Eu vejo que a sua satisfação no ambiente do trabalho ela está ligada a diversos aspectos. Um deles é o seu salário nominal. Tá. Mas existem vários outros benefícios que podem custar muito pouco para a empresa e ter um alto valor para você. Eu digo, por exemplo, se você negocia com o seu gestor, e às vezes um acordo você pode fazer com ele, de ter 2 dias a mais de folga no ano para passar o aniversário dos seus 2 filhos em casa com eles, quanto isso custa para a empresa? Quanto isso vale para você? Vale muito. Depende do seu momento e da sua visão no momento. É, de você ter coragem ou ver a possibilidade de que isso seja acordado a você. Porque você tem medo também. Existe um problema de competição entre as pessoas, não tem, Breno? As pessoas ficam com medo de se eu peço aqui, o outro vai se aproveitar. Não tem isso? Então, Como é que você explica isso? Muita gente não pede. Esse é o ponto. Que a gente fica assim, e se todo mundo pedir? 29% das pessoas pedem. O resto fica quieto, esperando que o chefe se lembre de tudo que você já fez. A gente não precisa... Eu acho que você precisa se preparar, As pessoas não querem desagradar o chefe. Sim, existe muito aquele medo da rejeição. Nós temos medo de rejeição, o ser humano tem. Ouvir um não, né? E é muito complicado quando você negocia algo em proveito próprio, porque se
esse sentimento de rejeição é ainda maior. Porque quando você está negociando algo para a empresa com outro cliente, se não for é você, rejeitado, né? assim, foi a empresa, não foi você. Então, existe sim esse sentimento esse medo de ser rejeitado. E como você vence esse argumento da crise? De você chegar para o seu chefe e ele falar, não, mas veja, a gente está num momento de crise, tem muita gente desempregada, eu não tenho como. Existe uma forma de você mostrar para essa pessoa que vale a pena ela investir em você, apesar desse momento delicado? Tá, eu gosto muito de pensar de uma forma mais individual na negociação. As pessoas tendem a generalizar demais, né? Então falam, bom, está em momento de crise, tem milhões de desempregados, então não sou nem maluco de puxar esse assunto. Só que você tem que analisar o seu caso. Como está a sua empresa? Como é a sua visibilidade dentro dessa empresa? Qual é a sua importância dentro dessa empresa? Tem toda a razão, porque, por exemplo, tem cargos que não são preenchidos nunca. Porque tem gente, está faltando gente qualificada. Exatamente. Eu vi uma pesquisa recente com 5.000 diretores ou presidentes de empresa, em que eles indicaram que, para 99% deles, acreditam que é difícil encontrar profissionais qualificados. 99%. E dos gestores de RH, dos recrutadores, só 20% consideram que é fácil ou muito fácil encontrar um bom profissional. Outro ponto, quando a gente analisa essas estatísticas de desemprego, né? Então, a média geral está sempre ali em 12%, 13%, que é altíssimo, que é preocupante, que afeta muita gente. Só que, se você pega em profissionais qualificados, são profissionais acima de 25 anos com graduação, essa taxa cai pela metade. Então, se eu tenho mais de 25 anos e tenho graduação, a minha taxa é 12 ou a minha taxa é 5,5? Só para a gente analisar assim. É o meu caso individualmente, eu não estou falando do de todo mundo, mas eu tenho que analisar a minha situação exata dentro da empresa. E quando você vai levantar informações, você levanta informações da sua empresa também, para mostrar para o seu empregador que, às vezes, a situação dessa empresa também não é tão ruim, né? Exatamente. A conversa ela tem que ser muito mais profunda e menos genérica, né? Então, como você tinha colocado, então eu vou para conversar com o meu gestor, ele já dá uma negativa de imediato. Eu não posso me assustar com essa primeira negativa. Então, uma boa dica é você agendar a conversa com o gestor. Se o seu gestor é pego desprevenido, sem ter pensado sobre esse assunto, ele vai dizer não como um sinal de defesa. Eu não pensei sobre o assunto. Do mesmo jeito eu estou andando na rua, vou te procurar. Posso? Não posso. Posso te pedir para a gente continuar essa conversa no Facebook? Foi exatamente o pulo do gato, né? Porque eu queria terminar o programa com música, e aí a gente vai pedir para a Délia. Délia, vai lá. Aí a gente terminaria com música, e aí depois a gente volta a continuar essa conversa aqui sobre essa negociação, que não vai acabar hoje, pelo visto. Obrigado, Délia. Vai ser o quê? Poxa, vai ser interessante, porque eu vou fazer uma música chamada Mercado. Aí! Gente, a gente vai voltar quando? Voltamos segunda-feira, às 5 da tarde. Maravilha. Agora a gente vai ficar no Facebook. A gente então, continua, vai para lá. Vamos acabar o programa com Délia Fischer. Bora lá? Na feira não tem bala de prata. Na feira não tem estacionamento. Na feira se prova, depois se paga. Aceite um pedaço do meu cansaço de passar pelas vitrines em busca de um par que no mercado não há. Vai comprar, vai vender, dividir, parcelar. Na feira não tem homens de prata à beira de um congestionamento. A feira só prova, mas nunca peca. Aceite um pedaço do meu bagaço que espremeu qual tangerina seu liquidificador do eu. Vai comprar, vai comer ou embrulhar. Aceite um pedaço do meu bagaço que espremeu qual tangerina seu liquidificador
liquidificador. Vai comprar, vai comer ou embrulhar. Aceite um pedaço do meu bagaço que espremeu qual tangerina seu liquidificador. Compre embalado seu namorado, compras do coração. Bem ao seu lado existe um mercado, sempre à disposição. Compre embalado seu namorado, compras do coração. Uma nova ilusão. Tem feira que vende o terço da freira, que vende sexo do homem, que vende a pilha, que vende um homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vende dentro, que vende a torta e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma. Tem feira que vende o terço da freira, que vende o sexo do homem, que vende a pilha, que vende um homem perfeito, que vende a mãe, que vende o fruto, que vende dentro, que vende a torta e a direito, que vende todo o respeito, que vende a alma, que vende a alma, que vende a alma, que vende a alma. Vem com o microfone. A tua voz fica tão bonita quando você canta a capela, sabia? Ah, que delícia. Você é toda afinadinha. Muito lindo. Você fica mais 5 minutos com a gente, né? Dá? Dá. Então tá. Dá. Vamos lá, Tâmara, fala aí. Vamos lá, a gente Já tem? Senão a gente continua aqui com... A gente temos aí, tem temos aí. recados. Olha lá, Tiago Amortes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, disse que gostou das explicações do Breno e que precisa ler esse livro para ontem. Está nas livrarias já, Breno? Já está nas livrarias de todo o Brasil. Amanhã vai ter uma sessão de autógrafos lá na livraria da Travessa do Barra Shopping. Ah, legal. Perfeito, Muito bom. aqui no Senão, Rio de Janeiro. pela internet a gente também compra, né? Consegue comprar, está vendendo na Amazon, tranquilo. A Olivia Ganel, de Minas Gerais, disse que uma negação ao aumento salarial é motivo para pedir demissão, levando em consideração que a empresa não está reconhecendo esse funcionário? Eu não considero que a negociação precisa ser preto ou branco, entendeu? Negou, eu saio, não negou, eu continuo. O que é importante é sair dessa primeira negativa com um entendimento de quais são as restrições da empresa para esse aumento. Então, o que você não pode é sair sem nenhum compromisso claro. Então, abrir a conversa. Olha, entendi que, da forma como meu trabalho é executado hoje, não teria como eu conseguir esse aumento. O que eu precisaria demonstrar mais? Quais resultados eu preciso trazer? Que novos clientes eu preciso buscar? Quanto tempo você me dá? E agendar, então, sempre sair dessa conversa com uma próxima agendada. Então, falar, olha, daqui a 2 meses a gente conversa de novo, eu mostro o que eu fiz até lá e a gente vê se isso foi resolvido. Então, sempre sair com prazos claros para continuar conversando. Tem que ser muita coragem para chegar com essa cara toda. Mas a outra opção é pedir demissão, né? Então... É verdade. Não, é aquele negócio, não passa dali, né? Mais do que não tem. Ninguém vai te esmurrar dizendo, não, pá. Não. Olha, eu considero que é desconfortável você continuar nessa conversa, mas é muito mais você passar meses ou anos insatisfeito, se arrastando para o trabalho. Chegando em casa e dizendo, realmente, não aguento mais aquele cara, ele não reconhece o trabalho Agora, que eu faço. Breno, essa conversa pode dar indício de que realmente essa empresa não te reconhece ou esse gestor não te reconhece e você não vai sair dali para lugar nenhum? Pode. Então, chega um momento, tem um limite, né? Eu só acho que as pessoas, às vezes, acham que esse limite chegou cedo demais. Entendi. Então, é tentar aprofundar essa conversa, mas você fazendo esse ciclo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e vendo que ali realmente não há lugar para você, é hora de pensar em outro desafio. Perfeito. O Jorge Silva, de Salvador, essa pergunta para o Francisco. Dos atores brasileiros que você conhece, Francisco, qual você mais gosta? Atores brasileiros. Você conhece muitos? Não, eu vi... você não está falando no microfone. Desculpa. Tudo bem, não se preocupe. Eu vi o da Pablo Escobar.
Ah, sim, o Wagner O ator. Moura. É, Wagner Moura. Ele é o máximo. Ele gostei muito. Nós e também gostamos muito. Vi ele em dois... como é o filme que ele Tropa fez? de Elite? Tropa de Elite. Ele é muito bom. É muito bom. É uma referência, né? Não é Depois vi que muito boa, Cidade de Deus. Tá. Sim. Gostei muito. Eu acho isso. Tá bom. Perfeito. Tá vendo as coisas foi um boas. Excelente exemplo. Por enquanto, esses os recados, Vera. Maravilha. Então, vamos lá. De novo, você está indo para o Levado, a gente vai 20 horas. Mas hoje é teu último show lá, não é? Hoje é o último show. Então, maravilha. Então, a gente está indo correndo. Quer repetir de novo o negócio da Casa Cor? Bom, espero vocês lá no Casa Cor, que acontece até o dia 24 de setembro. Com muita Esse 24 foi você que inventou, porque eu falei 20, pelo menos estava, não, veio no release. Porque aquele negócio, vamos chegar lá e vamos bater com eles na porta e vamos dizer, a Leila Bittencourt Enfim, a gente garante muita cor e muito espaço bacana no Casa Cor até o dia 20 de setembro. Maravilha. Breno. Sobre o livro, tem 3 formatos, né? Tem o físico, digital e audiolivro, que eu mesmo gravei. Quem quiser aprender mais sobre negociação, eu vou ter um workshop na Casa do Saber, nos dias 3 e 10 de setembro, e uma palestra na Escola de Negócios, Rio, no dia 8 de setembro. Você gravou como palestra? Não, o livro eu gravei lendo. narrando ali, lendo, botando entonação, botando o sentimento com o qual eu escrevi. Dura 4 horas e meia. Ficou muito bom. Eu sou suspeito para falar. Não, mas a gente é bom juiz da gente mesmo. O pessoal da editora elogiou, então eu aceito. Né? Gostei dessa ideia do audiolivro. Você já sabe quando o filme entra em cartaz? O filme é 29 de agosto. Tá. Semana que vem. Agora, semana que vem. Então, eu quero convidar É seu aniversário? Parabéns. Vai ser virginiano esse filme. Você vai estar no Rio. Ou seja, você ainda fez. Sim. A pré-estreia é 27, mas a estreia é 29. Eu espero que você volte muitas vezes, faça muitos filmes brasileiros, uma novela. Obrigado. Vai ser ideal. Gente, podemos ir? Vamos lá. Então tá ótimo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Vamos lá.